Ora bem, então, vamos lá a isto. Fazer a correção do projeto de avaliação número 2, que consistia num form. Vocês depois podiam fazer mais se quisessem, mas neste caso o essencial era vocês terem um formulário para mostrar ao utilizador, em que o subdividissem em 4 pequenos grupos, em 4 group box. Cada group box iria ter uma atividade a desenvolver, começando de cima para baixo, da esquerda para a direita, verificar as características do número, como já fizemos várias vezes em consola, confirmar uma palavra passe, em que o utilizador inseria uma palavra passe e só era verificado se a palavra passe era correta com aquela que introduzíamos em código. Esta parte aqui é que seria um exercício novo que nunca fizemos, que é gerar um número secreto e depois o utilizador tentar adivinhar esse número secreto em um determinado número de tentativas, neste caso eram 3, e ele ia dando dicas à medida que o utilizador ia falhando no número. E depois cálculo do IMC, que foi precisamente o projeto que fizemos anteriormente, só que em vez de ser em Windows Form, foi em consola. Então, como eu tinha dito também, eu não vou fazer a parte visual aqui, porque demora muito tempo. Já tenho esta parte visual feita e até já está programada. A única coisa que eu vou fazer é eliminar o código que tinha feito e reprogramar para servir de sugestão de solução. Então, basicamente, o que tenho neste primeiro pequeno exercício de identificar as características do número inserido pelo utilizador é uma group box, ou seja, isto aqui é uma group box que tem um título, ou melhor, tem um texto. Este características de número é o que eu coloco aqui no text da group box, está bem? Tenho aqui a group box, tenho o texto, tenho uma label, tenho uma caixa de texto para o utilizador colocar o seu valor numérico e tenho um botão para depois do utilizador inserir o valor, fazer essa verificação. E vamos começar então por este pequeno por esta programação desta group box, neste botão. Então, eu neste momento vou apagar tudo o que aqui tenho e vou refazer para servir de solução. Então, quando vocês clicam no botão, ele automaticamente inicia então o seu método. Já agora, todos os métodos que existem para o botão estão aqui nas propriedades, neste símbolo que aqui estão. Os eventos que podem executar este botão está aqui neste símbolo, deste raio, deste relâmpago. Se vocês forem a um elemento e carregarem aqui nos eventos, estão aqui todos os eventos que podem ser lançados neste botão. Desde quando o rato passar por cima, e podemos mudar o cursor, desde quando clicarmos e tentarmos arrastar. Esta parte ainda não vimos, vamos ver no módulo 10. Aqui mais em pormenor, aqui os eventos também, de cada um dos elementos que ali colocarmos. Neste caso, quando nós clicamos 2 vezes, ele vai ao evento mais normal, que é quando clicamos no botão e, se repararem, se calhar nunca repararam, mas se viermos aqui à parte dos eventos, ele logo faz este clique. Ao clicarmos 2 vezes, o evento que é despoltado é este na ação de clique. E ele vai programar este evento. Quando este evento é despoltado, ou seja, quando clicamos no botão, vai acontecer esta programação. Então, o que é que nós necessitamos? Neste pequeno programa deste group box, temos que saber qual é o valor que foi colocado na caixa de texto, ou seja, a primeira coisa que temos que verificar é se a caixa de texto tem algum valor numérico e depois vamos ver as características do valor que lá foi colocado. Basicamente, nós estamos à espera que o utilizador lá coloque o inteiro. Então, para facilitar, eu vou declarar já aqui uma variável dentro deste evento, despoltado pelo botão. Então vou dizer que vou ter um inteiro, posso-lhe chamar o número que é introduzido,
vai ser um inteiro. E já agora vou ter um booleano para verificar se o número é não ou não. Então vou-lhe chamar ao booleano teste do número. Eu vou fazer um teste a este número para verificar se ele é número ou não. Em vez de fazer através de try-catch, eu vou fazer de outra forma. E aqui está a novidade relativamente à programação que tínhamos visto até aqui. Na consola, nós fazíamos através de try-catch e fazíamos do whiles. Como aqui não estamos à espera que o utilizador esteja sempre a colocar outro valor, a partir do momento que ele clica no botão, ele tem que fazer os eventos até ele poder fazer alguma coisa. Neste caso, vamos tentar fazer a leitura e não podemos fazer um do while. Porque se fizermos um do while, não damos tempo ao utilizador para ir alterar o que ele colocou na caixa de texto, porque isto está no clique do botão. Se eu fizer um do while no clique do botão, ele vai estar sempre a ler o mesmo número, porque não sai do clique do botão. Por isso, esse do while não dá para executar aqui no clique do botão. Não sei se perceberam o que é que eu estou a tentar dizer. Se fizéssemos este projeto com o try-catch, com try-catch tínhamos de ter uma variável dentro do try-catch para verificar se ele tinha passado no teste ou não. Basicamente é isso que eu vou fazer aqui, mas de outra maneira. Não, porque vocês ainda não sabiam esta forma, está bem? Então, e é isto que eu quero executar ou explicar aqui desta forma. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é verificar se o número que o utilizador colocou na caixa de texto é efetivamente um número ou não. Então eu vou igualar esta variável booleana, teste número, e vou dizer, atenção a esta parte, que eu vou tentar fazer um int.tryparse. Vocês já conheciam o float.parse. O que é que ele faz? Ele transforma o número diretamente para o float, aquilo que estavam habituados a fazer. Neste caso, em vez de eu utilizar o parse, estou a utilizar o try-parse. E o que é que faz este try-parse? Ele vai tentar converter um valor de string, reparem lá, ele vai tentar converter um string, que nós dizemos qual é, e automaticamente lança o valor para uma variável caso ele funcione. Se ele não funcionar, devolve false. Ou seja, devolve true se conseguiu converter o valor que nós temos na string para inteiro. Caso contrário, este valor fica com false. Ou seja, este teste número vai ficar com verdadeiro se conseguiu converter, vai ficar com falso se não conseguiu converter. Estão a acompanhar até aqui? Muito bem. Então, o que é que eu vou fazer? A tentativa de try-parse. Está à espera de uma string. Qual é que é a string que eu vou colocar aqui? É o botão, desculpem, é mesmo o valor que está nesta text box, que eu chamei TB, havia de ser TXT, eu chamei-lhe TB, neste caso é o para o ímpar. Ponto text, porque é no text é que está a minha string. Está bem? E agora vou colocar a variável para onde quero que ele converta o número, caso seja possível de converter. Qual é que é a minha variável? É o número, ou seja, fico já com o número. Se ele conseguiu converter, eu fico já com esta variável. Mas atenção, eu tenho que pôr aqui exatamente isto, out, ou seja, no try-parse, se ele conseguiu, vai fazer a transformação através deste out para o número. Ou seja, se ele conseguiu transformar isto, envia o resultado para este número. E eu fico aqui com dentro desta variável com o valor inteiro que aqui está. Tá? Então, eu posso continuar o meu programa. Neste caso, posso fazer já isto. If, se o meu teste número, que é esta variável que eu agora tentei, se ele me der false, se isto acontecer, eu pura e simplesmente
vou dizer o seguinte, já agora vou abrir chavetas porque vou mandar uma mensagem. Vou dizer já uma messagebox.show ao utilizador e vou-lhe dizer que ele tem de inserir, por exemplo, valores numéricos. Até posso colocar um título, que é erro. Posso colocar um botão, o botão OK só, porque não há outra condição. E posso meter também um ícone de, por exemplo, exclamação. Até posso tentar meter o error, mas ele às vezes não funciona tão bem. Vamos lá ver se depois ele funciona. Tá? E já agora, se ele passar aqui, eu posso simplesmente fazer isto. Return. Apesar de ser um void, se eu fizer o return, ele sai deste evento. Ou seja, se isto não tiver um número, que é o que está aqui a dizer, se ele não conseguiu converter o que está dentro da caixa de texto para a minha variável, devolve false. Se foi false, manda mensagem de erro e digo return. Podes sair logo deste evento. Não precisas fazer mais nada. E se eu fizer isto, apesar de ser um void, ele sabe que é para sair deste método que aqui estou a construir. Tá? Até já podemos testar. Então, se eu agora colocar aqui um valor não numérico, ou até mesmo se não colocar nada e fizer o verifica, ele diz logo, tem de inserir valores numéricos. Ok. Se colocar um A, a mesma coisa. Se colocar um valor, ele ainda não vai fazer nada porque não tenho mais nada a fazer, está bem? Mas já não manda a mensagem de erro. Ou seja, esta primeira parte, em vez de vocês estarem a fazer o try-catch, acho que gastam menos código e é mais prático, provavelmente, vocês fazerem. Fazem logo a tentativa da conversão do que está na text box para o valor da vossa variável. Está bem? Então, neste caso, se isto conseguir fazer, devolve aqui true e automaticamente envia o que está na text box para dentro da minha variável inteira. Caso contrário, ele lança a mensagem de erro e faz o return, que neste caso envia ou termina logo o código deste método. Caso contrário, se eu conseguir converter, então posso ir continuar o meu programa. E o que é que eu tenho que fazer? Então, como já sei que tenho um valor numérico, vou verificar se o número é par ou ímpar, se é positivo, negativo ou zero, ou se é primo e não é primo. E aqui entra aquela programação precisamente igual ao que já fizemos em console. A única diferença é a forma como enviamos a mensagem ao utilizador. E vocês podiam enviar a mensagem como entendessem, ou através de messagebox, ou através de uma label. Eu, no meu caso, hei de ter aqui uma label, que há de ser a label, neste caso, label res, label do resultado para o ímpar. É a minha label. Se eu selecionar aqui nos eventos de todos os elementos, não é aqui que eu quero, aqui de todos os elementos, se eu a selecionar, neste caso, como ela está vazia, eu só consigo verificar onde ela está selecionando aqui nos elementos. Nesta parte das propriedades, se clicarem ali na seta, tem todos os elementos que vocês têm no vosso form. Neste caso, se eu selecionar a label onde vou mandar o resultado, ele coloca-me aqui e tenho as propriedades da label. E posso-lhe mudar a fonte, tipo de texto, até mesmo o text, mas neste caso, como ainda não tenho as características, eu vou deixar o texto da label a vazio. Só quando tiver as características da label é que eu posso, então, alterar aqui
o text da minha label para mostrar o resultado. Tá? Então vamos lá continuar o código. Depois de eu fazer a conversão de número e ela correr bem, se não correr bem, ele manda a mensagem e sai deste evento. Se correr bem, então vamos fazer if. Primeiro verificar se o número, por exemplo, é par ou ímpar. Então, se o meu número for divisível por 2, ou seja, se a divisão por 2, o resto do zero, ou o resto da divisão for 0, então só tenho uma instrução e posso simplesmente dizer o seguinte, que a minha label resultado do par ou ímpar ponto text é igual ao que tem, melhor, mais igual, ela está vazia e posso lhe meter mais igual. Ou seja, neste momento a label está vazia e ele sabe que é uma label vazia. E eu posso dizer, neste caso, que o número é par. Ou seja, o text fica igual ao que estava, neste momento estava vazio, mais par. Tá? Isto no caso de ser resto da divisão por 2 der 0. Significa que o número é divisível por 2, significa que é par. Se não, então, else, o que é que eu vou dizer? Ou é par, ou é ímpar. Então, em vez de aparecer par, vai aparecer ímpar. Está bom. A nível de escrita. Ímpar. Até já podemos fazer o resto, nem vale a pena testar. Isto, em princípio, vai funcionar. Estamos só no final. Então, a seguir, o que é que eu tenho que fazer? Já vi o par ou ímpar, vou ver se é positivo, negativo ou zero. Então, vou continuar. If, para verificar se é positivo ou negativo, nada mais fácil do que verificar se ele é maior que zero. Se ele for maior que zero, o que é que eu tenho que dizer? Vou ter que dizer que ele é positivo. Mas atenção, eu já lá tenho ou par ou ímpar dentro do meu texto. Vou pôr ponto e vírgula, que ele vai colar ao par. Vou dar um espaço e vou dizer que ele é positivo, por exemplo. Tá? Isto no caso de ser maior que zero. Uma coisa que ainda nunca dei, mas posso dar, uma vez que já reclamaram comigo que eu ainda não ensinei esta parte. Else if, o que é que ele vai fazer? Else, e dentro do else já tenho diretamente um if. É a mesma coisa que esteja else, abrir chavetas, if lá dentro. Exatamente. Else if, eu também acho que sim, mas pronto. Se o meu número for menor, já estou a meter aqui coisas a mais. Se o meu número for menor que 0, porque ainda tenho que ver se é menor ou se é igual. Else if, se o número for menor que 0, então a minha label, em vez de ser positivo, será negativo. E finalmente, else. Ou seja, if, se não, se não. E este se não já está dentro deste if e dentro deste if. Tá? Então, ele vê todas as propriedades e, em vez de ser positivo ou negativo, vou ter que dizer que ele é 0. Se não é positivo, se não é negativo, obrigatoriamente tem que ser 0. Já tenho par ou ímpar, já tenho positivo, negativo ou 0, falta-me o primo ou não primo. Também já vimos precisamente a mesma coisa, a única forma é a forma como íamos mostrar a mensagem. E neste caso, eu estou a mostrar pelo label. Se vocês quisessem mostrar por message box, na minha opinião, a melhor opção seria vocês criarem uma string a dizer par ou ímpar, depois adicionavam se era positivo, negativo ou 0, e depois adicionavam se era primo ou não primo. E só no final é que mostravam toda a mensagem. No caso, eu estou a adicionar logo, porquê? Porque isto vai ser tão rápido que não vamos ver par ou ímpar, positivo, negativo ou 0, ou seja, quando vemos a mensagem, vamos logo ver tudo. Está bem? E então tinham estas duas opções, ou fazendo através da label, ou fazendo através da message box.
Então, para calcular se ele é primo, eu vou precisar de mais duas variáveis. Porquê duas variáveis? Duas variáveis porque eu vou precisar de contar o número de divisores para verificar se é primo ou não primo, e para verificar os números negativos eu vou optar por aquela tática que já fizemos em exercícios anteriores, que é ter um número auxiliar. Se o valor inserido pelo utilizador for negativo, como eu vou ter só um ciclo for a aumentar, se eu tiver um número negativo, eu não tenho um ciclo for a diminuir. Então, utilizo uma variável auxiliar para, se o valor for negativo, eu troco o valor a esse número e ele é primo, quer seja positivo ou negativo. Neste caso, para verificar se o número é positivo ou negativo, a divisão, o número de divisores é igual. Por isso, basta-me trocar o sinal. Então, vou ter aqui mais dois inteiros. Um deles vai ser o número de divisores, e posso-lhe chamar ndiv, que é o número de divisores, e vou-lhe chamar também aqui um auxiliar. Tem ali aquelas divisões, já agora, o número de divisores para já posso igualá-lo a zero, porque para já não há divisores, e como eu vou aumentar o número de divisores, convém ter esta variável inicializada, porque eu vou começar a somar aos divisores dentro do ciclo for. Logo, se eu vou incrementar a algo, já tenho que ter o valor inserido. Neste momento não tem divisores. Então vamos lá. Aqui será o primo ou não primo. Primeira coisa que eu vou dizer que o meu auxiliar é igual ao número, e vou já trocar o sinal caso o número seja negativo. If, e posso já ver pelo auxiliar. Neste momento o auxiliar é igual ao número. Se o auxiliar for menor que zero, eu vou dizer que o meu auxiliar é igual a menos auxiliar. Ou seja, se o valor for negativo, o que aqui está é se o número for negativo, porque o meu auxiliar é o valor do número. Exemplo, se eu aqui tiver menos 2, o AUX fica igual a menos 2. Aqui é menos 2, é menor que 0, sim. Então, menos 2 igual a menos 2. Menos 2 é igual a 2. Logo, tenho o número positivo. Então, já troquei o sinal, caso ele seja negativo, posso fazer o meu ciclo for, em que eu posso, por exemplo, fazer logo o ciclo for a começar em 2, para ele não ter logo o divisor 1 é divisível por todos. Logo, eu vou começar o meu ciclo for em i igual a 2, começa em 2, tá? E vou até i menor que o meu auxiliar. E tem que ser o auxiliar, porque o auxiliar é que neste momento é sempre positivo. Se eu colocasse o número, se o número fosse negativo, isto não me estava a fazer nada. Ou seja, tem que ser o auxiliar para o valor que aqui está, seja sempre positivo. I menor que auxiliar. Se for 1, ele nem sequer entra aqui e o número de divisores é 0, e logo é primo, por isso não influencia o resultado. E aqui vou somando o i 1 a 1. E o que é que eu vou fazer aqui dentro do ciclo for? Vou pura e simplesmente verificar se o meu número, neste caso é o x, tem algum divisor por i. Se isto acontecer e se der 0, ou seja, significa que é divisor, e vou somar ao meu número de divisores um valor. E neste caso, por isso é que nós temos que inicializar o número de divisores cá em cima com 0. Porque se eu não tiver, aqui falta-me, desculpem, isto está mal, é um ponto e vírgula e não é um símbolo menor, o número de divisores vai incrementando à medida que ele vai achando divisores. Ciclo for já percorreu todos os números e agora só tenho que verificar se tem divisores ou não. Como eu comecei no número 2, o número é primo se o divisor estiver a 0. Se ele não achar nenhum divisor, é primo. Então, if o meu número de divisores, se for igual a 0, significa que a minha label resultado vai ter que ainda dizer que o número é primo. Caso contrário, basta-me fazer else. Vou dizer que é não primo.
Neste caso, não é primo. Não primo só. E ponho o N maiúsculo, já que estou a começar com todos minúsculo e aqui ponho minúsculo. E agora, em princípio, estou pronto para testar o meu trabalho. Vamos lá ver se isto está a funcionar. Já verificamos a parte de colocar aqui sem valor ou com um valor não numérico. Ele dá aquele valor. Não altera nada na label, porque diretamente ele vai terminar aquele método através do return. Se eu colocar aqui o 2, ele vai verificar que é par, é positivo e é primo. Ou seja, apesar de eu estar aqui a adicionar pouco a pouco, a amostra da label é tão rápido e esta resolução destas três situações, a verificação do par positivo e primo, é tão rápido que vocês nem veem aqui a alteração na label. Vou colocar um número ímpar e não primo, por exemplo, 9. Ele incrementou. Porquê? Porque eu já tinha lá qualquer coisa. Ou seja, no início, convém-me dizer, porque ele está sempre a adicionar, convém-me dizer, aqui, no par ou ímpar, não me convém ter aqui o mais, porque senão ele está sempre a adicionar a partir do momento que eu tenho. Ele vai ser igual aqui, ou é par ou é ímpar, e começa sempre com par ou ímpar. Então aqui eu não convém ter mais na primeira indicação. Perceberam porquê? Porque senão estava sempre a incrementar. Vamos lá ver agora, ver se já funciona. Vamos começar novamente com o 2, par positivo primo, vou meter agora 9, e como primeiro ele vai igualar à primeira indicação, ele já vai substituir. Já diz que é ímpar, positivo e não primo. Tá? Vamos testar números negativos, o menos 2, par negativo e primo, e já agora ao menos 9. Ímpar, negativo e não primo. Então todas as situações testadas e ele está a testar. Se eu eliminar, ele diz que tem que inserir valores numéricos e já agora até podia limpar a minha label aqui. E até tinha toda a lógica. Ou seja, vamos lá melhorar esse aspecto. Vamos dizer que aqui, quando ele manda esta mensagem, eu vou dizer que a minha label do resultado é igual, não mais igual, mas igual a vazio. É para ele limpar a mensagem. Ou seja, se eu colocar aqui número 2, preencho a minha label. Se eu agora limpar ali o resultado e meter ali um valor não considerável, se eu verificar, diz a mensagem, eu limpo a label. Fica melhor. Tá? Primeiro exercício, dúvidas e questões? Não? Então, recapitulando. Estou no código e queria mostrar o código. E queria mostrar o código. Uma coisa nova, que é este try parse. Recordo que o try parse vai tentar transformar a string que eu entender. E este try parse é quase importante para Windows Forms, porque os valores que nós recebemos é tudo através destes objetos, quer seja caixas de texto, quer seja outro tipo de objetos. O try parse é se calhar a melhor opção que vocês têm, em que ele recebe a string, a caixa de texto.text, e manda o resultado para a variável do tipo que vocês quiserem. Neste caso é inteiro, vocês têm que ter uma variável inteira para receber o valor que sai do try parse. Alt, a string, qual a string que estão a receber, e alt para a variável que querem transformar. Nesse caso, tem o booleano, que devolve verdadeiro se conseguiu transformar, devolve falso se não conseguiu transformar. E se não conseguiu transformar, mensagem de erro e saída do método sem continuar. Se ele não saiu, significa que transformou bem e vai verificar, neste caso, se é par e altera a minha label. Podia ser construir a mensagem para depois mostrar na message box e faz os 3 elementos. Se vocês quisessem, podiam colocar isto em subprogramas, não acho necessidade. O subprograma basicamente ia fazer a mesma coisa. Logo,
não há necessidade, neste caso, de fazerem subprograma, mas se o fizerem também não há problema nenhum. Tá? Então, esta primeira parte dou por a sugestão de solução finalizada. Vamos aqui à palavra passe. Então, a palavra passe, mais uma vez, vou aqui ao botão, o método é o clique, clicar 2 vezes, cá está ela. Eu aqui fiz assim, mas vou fazer de outra maneira. Então, vou tirar isto aqui. E vamos, primeiro temos que declarar qual é que é, ou temos que, como eu disse aqui no enunciado, que inserir uma palavra passe se compara com uma string previamente definida no código. Então vocês primeiro teriam que definir qual era a palavra passe e depois o utilizador teria que acertar. Então vocês podiam exatamente ou declarar uma string que era a vossa palavra passe ou simplesmente igualar o vosso valor que era recebido da caixa de texto a um valor que fosse string. Também podiam, e deixem-me adivinhar aqui, dizer que era uma string const e diziam aqui que a passe, geralmente as passwords ou as constantes são declaradas tudo como letra maiúscula. Lá está ele, a pôr código. E eu dizia, por exemplo, que a minha password é igual a password. Tenho só isto ao contrário. Primeiro é que é o const, depois é que é o string. Tá? Então, tenho uma constante que é string, ou seja, neste caso, este valor nunca vai ser variado, não vai ser variado, vai ser sempre o mesmo, por isso é que eu ponho ali constante. Como é uma constante, geralmente é declarada tudo em maiúsculas, dizem as boas leis da programação, ou depende de programador para programador. E o que é que eu tenho que ir verificar? Neste caso, eu nem sequer tenho que converter, ou seja, eu nem preciso de fazer o try-catch, ou desculpem, o try-catch, neste caso na última versão, ou o try-parse. Porquê? Porque eu, basicamente, o que recebo da caixa de texto, if, neste caso, se a minha, deixem-me só ver qual é que foi o nome que eu coloquei aqui, supostamente TB password, ok, textbox da password, devia ter sido TXT password. Então, se a minha TB password for igual, desculpem, falta aqui o texto, já estava a fazer o mesmo erro que vocês estão quase sempre a fazer. Se for igual à minha constante, o que é que ele pode dizer? Pode dizer que, ou acho que tenho aqui uma label para dizer se está certo ou se está errado. Deixem-me só confirmar. Basicamente, label password, LB password, será a label que vai dizer se está certo ou se está errado. Então vamos lá o código. Diz? É LBL, sim. Supostamente devia ser LBL. LB password.text e posso dizer, vou dizer que login aceito. Login aceito. E até posso, neste caso, desmascarar, para fazer aqui uma coisa nova, vou desmascarar então a minha textbox, porque, esqueci-me de o dizer, aqui nesta textbox eu alterei a propriedade para a minha password char, ou seja, esta textbox, eu disse que a minha password char ia ter não o valor, não ia ter o caractere que o utilizador colocasse visível, ia estar, neste caso, encriptado com uma password char, em forma de password char, e eu coloquei o asterisco. Ou seja, se o utilizador, e vou só fazer o exemplo da escrita, se o utilizador colocar aqui caracteres, como ele tem aquele password char, ele vai esconder os meus caracteres, neste caso foi com o asterisco, porque é o valor que eu tenho definido aqui no meu password char.
Tá? Aqui na verificação, tenho a minha constante, que é a minha password, que eu chamei-lhe password, podia ser outra coisa qualquer. Se a minha caixa de texto tiver no texto o valor igual à minha password, diz que o login está aceito, e posso desmascarar lbpassword.passwordchar. Não é lbpassword, desculpem, é textbox, não é label, agora estava muito parvo. A minha textbox password.passwordchar, vou dizer que o caractere que agora de encriptação é o /0. E o /0 diz que não tem encriptação, ou seja, é vazio. Não tem password char, logo os caracteres podem ser visualizados. Tá? Caso contrário, se ele não acertar ou não tiver na caixa de texto o mesmo valor que eu tenho ali definido naquela constante, vai dizer, ou seja, else, vou colocar aqui um else, basicamente eu vou até copiar isto aqui. Sim, dá. Sim, dá. Sim, dava para fazer outras coisas e alguns de vocês fizeram. Neste caso, errou. Erro no login. E em vez de uma cara feliz, é uma cara triste. Podiam ter aqui uma série de coisas que eram tentativas, podiam ter dicas, podiam ter o que quisessem, mas o essencial aqui era mesmo só compararem uma string com o que está dentro da caixa de texto. Este era, se calhar, provavelmente, o exercício mais simples que aqui tinham, só tinha este código, depois podiam era complementar e fazer outras coisas por vocês próprios. Vamos só testar? Então, se eu colocar aqui qualquer coisa e não vou meter o valor correto, vou verificar erro no login. Até isto está demasiado grande. Posso aqui diminuir. Então, venho aqui à minha label password. Posso, para já, chegar aqui mais ao lado esquerdo e, se calhar foi muito, porque vou mudar a fonte. E vou mudar aqui a fonte para um bocadinho menos. Está a 24, vou meter se calhar a 20 ou a 18. A 18 chega. 20, que é para se ver melhor. E vamos lá tentar como é que fica agora. Vou ter aqui só qualquer coisa, verificar, erro no login. Tá? Se eu colocar a palavra passe correta, login aceito, desmascarou. Mas atenção, desmascarou. Se eu agora for aqui fazer outra coisa qualquer, se eu agora tentar outra palavra passe, ela já está desmascarada. Como é que eu posso mascarar novamente a palavra passe e qual é o melhor sítio para o fazer? Isto não era necessário vocês fazerem, está bem? O que eu vou explicar agora é mais uma dica. Ou seja, vocês podem fazer, uma vez que já desmascararam, qual é que será a melhor opção para mascarar novamente? Aqui na caixa de texto, eu vou aqui aos eventos. Depois da mensagem dizer que eu posso estar, que o login foi aceito para poder mascarar. Mas se eu mascarar logo ali, vamos lá tentar essa solução, sim. Aqui, se eu desmascaro e depois mascaro novamente, nem o vejo desmascarado. Estás a perceber? Ou seja, se eu desmascaro e depois mascaro, é tão rápido que eu não vejo. Ou seja, se calhar havia de ser de outra maneira, noutro sítio. E qual é o sítio? Se calhar não está aqui nenhum que seja assim visualmente interessante. Mas vamos aqui aos eventos. E, por exemplo, eu tenho aqui nos eventos, no textbox, tenho, deixa-me fechar aqui, este não, tenho aqui o clique, pode ser no clique. Pode ser no clique. Quando eu clicar na caixa de texto, vou criar este método
que é quando se clica na caixa de texto, o que é que eu vou dizer? A minha text box password, ponto, password char, igual, caractere de char, e vou pôr novamente o asterisco. E vamos testar. Então, sempre que eu clicar na text box, ele vai mascarar. Ou seja, ao início ela está mascarada, verifico, não é correto. Vou pôr a correta, password, verifico, erro, olha, escrevi mal. Password. Pois estou caps lock, obrigado, errei ali sem querer. Password, verifico, desmascarou, login aceito. Quando eu clico, reparem que ele mascarou logo. E até podia limpar, e tinha toda a lógica limpar. Então, no mesmo método, que é, quando eu clico na minha text box, vou dizer também, para além de mascarar, o text passa para vazio. E agora, após acertar, ele desmascara, assim que eu clico, ele limpa e ao colocar outra vez já tem os caracteres. Tá? Uma novidade, nós podemos ir aos métodos dos controles que aqui colocarem e virem à procura. Também podia ser, eu acho que há aqui um on focus, ou até podia ser no mouse down. Quando carregarmos aqui, que é a mesma coisa que é no clique, quando o mouse estiver down ali em cima, ele altera. Mas neste caso podia ser no clique. Tá? Então, esta parte, características do número e password, que é a parte superior, está feita. Eu se calhar vou deixar agora o número secreto para o fim, porque é um exercício novo, e vamos passar aqui ao IMC. Relativamente ao IMC, a diferença é que eu tenho, em vez de uma caixa de texto para receber elementos, tenho 2 elementos para receber valores do utilizador. E é a grande diferença comparativamente, por exemplo, aqui com as características do número. Então, vamos aqui a este código. Eu vou apagar tudo o que aqui está. Esta parte aqui, vou deixar esta parte aqui, está bem? Esta parte das contas que já fizemos anteriormente, eu para já vou só codificar, mas como é muito código para não ir buscar outra vez, este código é exatamente, eu fui buscar este código ao projeto de avaliação número 1, vou para já só comentar e vamos então começar aqui com o meu código. Então tenho código vazio, ou seja, quando... O que é que se passou aqui? TV password index, onde é que está aqui? TV password, porque TV password? Está aqui alguma coisa que não está bem. Tab index igual a 1, onde é que ele está a dar erro? Deixa-me ver aqui. TV password com clique, mas ele já existe, o TV password clique existe. Aí. Não vamos nos preocupar agora com ele, deve ser alguma coisa aqui que eu se calhar comentei e não devia ter comentado, mas já lá. Então, e ele agora não me deixa, porquê é que ele não me deixa? Vamos fazer aqui Ctrl Z. Deixem-me só ver o que é que se passou. Eu vou apagar tudo o que está aqui dentro. E depois já vou fazer novamente ou vou buscar depois. 7 erros. Porquê é que ele me diz? Ok. Esta imagem, esta mensagem MC. Faltam-me aqui algumas coisas que é...
por causa daquilo, não se preocupem. Paguei aqui uma coisa a mais. Ok. Provavelmente eu tinha era, deixem-me só Ctrl Z, eu devo ter comentado uma coisa a mais, exatamente, ou seja, eu neste caso devia ter comentado aqui mais uma coisa, ou comentei uma coisa a mais. Ok, tenho de abrir e fechar, ou seja, está correto. Vou pôr esta parte toda. Vou pôr esta parte toda em comentário. Ok, e agora já não deve dar erro. Ok, então vamos lá. Agora sim. Não é isto que eu quero. Quero vir aqui ao design. Ok. Vamos ao IMC. Vou verificar. E o que é que eu tenho que fazer aqui? Então, como vimos, eu não tenho que verificar apenas um dado que o utilizador me dá, mas sim dois. Tenho que verificar o peso e a altura. Então, a TXT peso e a TXT altura têm que ser definidas. E eu preciso de dois valores. Então, vamos lá ao verifica. Eu vou precisar de floats, porque a altura será em valores decimais. Ninguém mede 1 metro ou 2 metros. Há de medir 1 metro e qualquer coisa. Então, eu preciso de float e posso também declarar o peso. Uma pessoa pode querer colocar o peso, não um peso certo, não pesa 60 kg, pesa 60 kg e 200 gramas, por exemplo. Então, float peso, float altura. Vou precisar também do valor do IMC, que é o resultado final do cálculo do peso a dividir por altura ao quadrado. Preciso destes valores. E vou colocar aqui booleanos para verificar o peso, se o peso está correto, inserido pelo utilizador correto, como fizemos nas características de número. Ou seja, eu vou colocar aqui o verifica, por exemplo, peso, que é um booleano, e o verifica a altura, também será um booleano. E o que é que eu vou fazer? Em primeiro lugar, então, posso dizer, pura e simplesmente, que, primeira coisa, verificar se os valores estão inseridos. Então, vou verificar o peso, que é o que aparece em primeiro lugar. O verifica peso é igual a float, porque estou a tentar converter para uma variável float, ponto, try parse da caixa string, que é a minha txt peso, ponto text, o que está dentro da caixa de texto. Se isto conseguir, vou fazer o alt para o peso. Ou seja, o que está na minha caixa de texto, se conseguir converter para float, vai logo ficar dentro da minha variável peso. Tá? E até posso já fazer if verifica peso igual a false. Oi? Se for falso, o que é que eu posso dizer? Posso vir buscar esta mensagem de erro cá em cima, que é igual. Já tenho aqui coisas a mais, de certeza. Está aqui. Posso fazer isto. Erro. Ctrl C. Agora venho cá em baixo. Mais fácil, venho aqui. E vou mandar a mensagem. Até pode ser mais personalizada. Tenho que inserir valores numéricos no peso. E, mais uma vez, se ele não conseguiu converter este valor, então posso, pura e simplesmente, fazer já
o return. Tá? Para o verifica altura, é algo muito similar. Então, vou fazer o verifica altura, que vai ser a tentativa de eu converter o que está dentro da caixa de texto da altura e se eu converter vai para a minha variável altura. Mais fácil? Para os programadores mais experientes, podiam fazer logo isto dentro de um if. Porque se isto vai fazer, em vez de ter esta variável, eu podia pura e simplesmente fazer isto logo dentro de um if e depois fazer os cálculos. Mas para facilitar e para não confundir já muito, estou a fazer assim. Ponho numa variável booleana e depois vamos fazer, até posso copiar isto. Ups. Ctrl+C. Aqui vou fazer a colagem, só que não é verifica o peso, aqui é verifica a altura. E neste caso, a mensagem... Aqui há uma coisa que não está bem. O primeiro V é maiúsculo. Então vou substituir aqui. As variáveis normais geralmente não começam com letra minúscula. Mas as variáveis eram para pôr em variável maiúscula? Não. Aqui tem que inserir variáveis, números numéricos, neste caso é na altura, não no peso. E podia simplesmente também fazer, se não funcionasse, fazer o return. Ou seja, se ele não colocar valores que sejam convertíveis no peso, sai. Se por acaso colocar no peso bem, mas depois não colocar na altura bem, sai. Caso contrário, continua. Ou até pus aqui, eu tinha posto aqui o converte peso e o converte altura, mas eu nem sequer preciso disto. Porque se ele não fizer o retorno ou a saída do método, significa que passou aqui e que passou aqui. E posso ter só o código restante. Ou seja, eu aqui posso pura e simplesmente tirar isto do comentário e o que eu estou a fazer é, se ele conseguiu passar ali, e tenho aqui agora uma chaveta a mais, se ele conseguiu passar ali, por acaso não era esta, é esta que está a mais. Se ele conseguiu passar ali, eu tenho aqui, já agora tenho aqui uma string que é para depois mandar a mensagem de fim. Tenho uma string, mensagem. Eu estou a fazer isto rápido demais, espera lá. Deixem-me executar isto primeiro. Deixem-me pôr isto ainda em comentário e já lá vamos. Ou seja, vamos para já testar esta parte. Estou a verificar se ele colocou valores corretos no peso. Estou a verificar se ele colocou valores corretos na altura. Se ele não colocar valores corretos nenhum e nem noutro, o que é que ele vai fazer? Não vai fazer. Se não, se tudo estiver bem, ponho só agora aqui para exemplo uma messagebox.show só para vermos. Pode continuar. Só para teste, está bem? Ou seja, se chegarmos aqui ao pode continuar, significa que está tudo bem. Está a haver erros. O que é que se passa? Tenho aqui isto fechado a mais. Deixem-me tirar isto. Ok. Então, se eu não meter nenhum valor, tenho de inserir valores numéricos no peso. É logo o primeiro erro. E nem vai verificar a altura. Ou seja, neste caso, como o peso não conseguiu acertar, ele sai logo do método. E não há problema nenhum. Está correto. Se ele não pode, se ele não tem nada no peso,
não faz lógica ele ir verificar a altura. Se não estiver correto no peso, ele sai. Se meter aqui um valor não numérico, a mesma coisa. Tem de inserir valores numéricos no peso. Toda a lógica e não faz nada. Se eu colocar um valor numérico no peso, 70, por exemplo, verifica. Tem de inserir valores numéricos, neste caso, na altura. Passou no peso, não passou na altura, não faz nada. Se meter um valor não numérico, mesma coisa. Ou seja, o try parse ajuda-nos nesta situação. Neste caso, se eu colocar valores numéricos, 1,70, por exemplo, 1,7, chega, verifica. Pode continuar e podemos continuar o nosso programa. Tá? E como é que eu tenho, então, este programa a mostrar a mensagem? Mais uma vez, eu hei de ter aqui uma label para mostrar o resultado. Deixem-me só ver qual é que é o nome dela. Há de ser o LBL IMC. Cá está ele. Está aqui neste sítio. É a minha LBL IMC. É a minha mensagem. E o que é que eu vou mostrar nesta label? Eu aqui vou fazer diferente. Eu vou mostrar a minha label a partir de uma mensagem construída. Eu podia fazer da mesma forma, mas vou fazer diferente. Vou ter aqui uma string MSG, que é a mensagem que eu vou mandar depois para a label. E vou dizer isto, então, vou fazer o cálculo do peso, o cálculo do IMC. O cálculo do IMC é o peso a dividir por 2 vezes a altura. E, neste caso, posso já dizer que a minha string começa a dizer que o resultado do IMC é, ou seja, a minha mensagem que eu vou mostrar ao utilizador, começa a dizer o resultado é e mostra o resultado do IMC. Tá? A seguir, vou dizer o estado em que está a pessoa que tem aqueles valores numéricos. Então, eu chego aqui, vou buscar o código que já tinha feito anteriormente, que é que eu tenho aqui, basicamente, se ele for menor que 18,5, encontra-se em magreza, se for menor que 25, o estado, se for menor que 30, o estado, se for menor que 35, o estado, se for menor que 40, o estado, caso contrário, é maior que 40 e o estado. E tudo o que eu faço é fazer a atualização da mensagem. Mensagem tem o valor que era, inicialmente tem o resultado é, e depois junta, encontra-se no estado de qualquer coisa. E depois eu tenho um subprograma, que é a mensagem do IMC, que basicamente o que é que faz? Esta mensagem do IMC recebe a mensagem que lá está e adiciona ao texto aquele texto. Ou seja, este subprograma está aqui feito apenas para eu não estar a colocar sempre ali label text, label text, label text. Eu construo a minha mensagem a partir dos valores do utilizador e só depois é que chamo o subprograma para mostrar a mensagem. Ou seja, também podem fazer assim, um subprograma para mostrar o resultado. Vamos só testar. Já verificamos aqui a colocação dos valores errados. Se eu colocar os valores que tinha há pouco, verifica, pode continuar. Agora aquela mensagem de box posso tirar. E a minha label é igual ao que tenho aqui, ou seja, o seu resultado é o valor do IMC mais IMC, é o que está aqui. O seu resultado é o valor do IMC. E depois tenho, na mensagem a seguir, ponho um /n, que ele faz precisamente a mesma coisa, quebra a linha dentro da label e continua a mensagem. E depois coloca o estado em que se encontra. Neste caso é menor que 25. Logo que entra aqui, a mensagem é construída com esta mensagem, ou com este texto, encontra-se no estado normal e depois imprime a mensagem através da label. O que faz este mensagem MC, basicamente, é receber a mensagem que está, ou seja, o texto todo completo, e vai imprimir, recebe aqui a mensagem e a minha label é igual ao que recebe aqui. Tá? E faz com que eu fique com os dados, e agora pus isto em maior, não havia necessidade,
e fica aqui o valor do meu IMC. Relativamente ao IMC, está? Muito bem. Então, falta-nos só o número secreto. E vamos começar então o número secreto. Então, vou só fechar aqui o programa. Já agora, vou apagar aqui aquela mensagem do pode continuar, que não está aqui a fazer nada. Só está. Era uma mensagem só para teste, ali daquela parte da verificação do peso e da altura. Muito bem, então, fazendo aqui a análise ao último exercício que falta rever, que é aqui o número secreto. Recordo que o número secreto é basicamente a criação de um número aleatório, que poderia ser, por exemplo, de 1 a 10, em que, ao gerarmos neste botão, ele ia criar um novo número e o utilizador ia tentar acertar, através de uma caixa de texto também, no número secreto que tinha sido gerado aleatoriamente. Então, nessa construção, no Group Box, tenho duas caixas de texto, uma que vai guardar o número secreto e, neste caso, ele está aqui compactado, está codificado com, eu coloquei um ponto de interrogação, para não ser asterisco, para não ser igual, o asterisco é para password, neste caso, como é uma incógnita, optei por colocar ali o ponto de interrogação, e depois temos a caixa de texto. Sim. Professor, eu não faço o share até por bem com a interrogação. Se puseres 2, se meteres 2 caracteres, ele põe 4. Por cada caractere que tu coloques, ele põe 2 caracteres. Ele também, vamos ver isso. Também vamos ver essa parte. Sim, porque é mais que um caractere. Só podes ter um caractere. Como é um char, repara, password char é um caractere. Se tu meteres 2 caracteres, estás a meter uma string. Estás a ver? Então, aqui a text box para o utilizador colocar o número para tentar e a verificação. Ainda tenho uma progress bar, falamos nela também. Esta progress bar, como ele tem um limite máximo de tentativas, o mínimo está em 0 e o máximo está em 3, para ter as 3 tentativas, e vai aumentando à medida que o utilizador vai falhando o número secreto. Máximo 3, porque tem 3 tentativas, podíamos ter uma variável, podíamos utilizar esta progress bar para mostrar quantas tentativas é que o utilizador colocou. E tenho ainda aqui, isto é uma label, desenhada de forma diferente, tem uma fonte diferente e tem este tamanho, mas é a label onde eu digo o que é que vai acontecendo ao longo do programa. Tá? Então vamos começar a nossa programação. A primeira coisa que nós temos que fazer é começar o exercício. E como é que é começado o exercício? Nós até podíamos colocar este botão inativo no princípio, mas não vou entrar por aí. A primeira coisa que tem que ser feita neste pequeno programa é este botão para gerar. Ou seja, antes do utilizador verificar, ele vai ter que começar o nosso pequeno jogo a gerar um número secreto. Então este botão tem que ser programado em primeiro lugar. Eu já tenho aqui programação, mas vou eliminá-la e vamos fazer novamente. Atenção a um pormenor. Eu chamei-lhe o botão Start, que é para começar. Basicamente aqui é onde nós vamos inicializar o número secreto. Como eu disse também em aula, como o nosso número secreto vai ser utilizado em mais que um método, eu tenho que fazer com que o meu número secreto seja reconhecido fora deste método. Então, eu posso declarar uma variável global, que foi o que eu fiz,
quando estava a fazer convosco, eu declarei aqui o número secreto como sendo uma variável global para podermos reconhecer este número secreto em mais que um método, mas eu vou tentar de outra maneira. Vamos tentar aqui outra coisa. Eu não vou ter aquela variável global. Eu, aqui no botão para inicializar, vou colocar aqui um public int, ou seja, este public diz que ele é conhecido em vários sítios. Public int n secreto. O meu número secreto. Tá? E eu preciso de fazer um random. Porque é que ele está aqui a fazer aqui? Já apaguei algo mais, não? Talvez não. Deixa-me só ver aqui uma situação. Não posso fazer. Não posso ter aqui o public int. Então vou deixar como estava. Vou deixar a variável global. Depois falamos nisto. Então deixo esta variável que é o número secreto. E onde é que eu estou? É aqui. Vou iniciar um random. O random é um tipo de dados que me permite gerar números aleatórios. Então, vou dizer que aquele RMD é do tipo random e vai iniciar um novo random. Ou seja, se eu agora disser que o meu número secreto é igual à minha variável random.next, o que ele vai fazer é criar um valor aleatório em que eu posso colocar aqui dentro um limite máximo e um limite mínimo. 1, ou seja, começa em 1. Neste caso, é o limite inferior, devia começar em 0, mas o 0 era incluído, e eu não quero incluir o 0. E vai até 11, que é o limite superior, mas o 11 já não entra. Ou seja, o limite superior, aquele valor, já não entra. O limite inferior entra dentro do random, o limite superior não entra dentro do random. Ou seja, ele vai gerar números, neste caso, entre 1 e 10 elementos. Neste caso, o meu número secreto está gerado aleatoriamente e é um valor entre 1 e 10. Então, o que é que eu ainda devo fazer após gerar este número? Na minha ótica, depois de gerado número, o número pode ser impresso dentro desta text box, que é exclusiva para o número secreto. Como ele já está mascarado, não há problema nenhum e vou colocá-lo lá. Então, eu vou dizer que a minha text box do número secreto, .text, vai tomar o valor do meu número secreto. Mas o meu número secreto, neste caso, é um inteiro. Eu não posso, pura e simplesmente, colocar aqui número secreto. Oi? Eu não posso, pura e simplesmente, colocar aqui número secreto. Porque senão, ele está a colocar um inteiro dentro de uma string. Ou seja, e agora está aqui uma novidade também. Eu posso dizer, pura e simplesmente, que o meu número secreto passa para toString. E ele já aceita. Tá? Mas uma coisa também. Se eu quiser, eu posso dizer que ele passa para string, mas se eu lhe disser que tenho aqui 00, significa que qualquer que seja o número, ele vai ficar com 2 valores. Imaginem que foi sorteado 3. Na text box vai ficar 03. Imaginem que foi sorteado 7. Na text box vai ficar 07. Ou seja, vai ficar um número com 2 elementos sempre. Se ele colocar um 10, vai ficar um 0. Como ele está mascarado, vai aparecer 2 ícones de mascaração sempre. Tá?
Então, tenho inicializado o meu número secreto, estou a mostrá-lo dentro da minha caixa de texto, ainda posso inicializar, porque eu tenho aqui a label, esta label do jogo, onde eu vou imprimir se o número é maior ou menor. No início do jogo, eu posso mandar aqui uma mensagem ao utilizador. Por exemplo, posso então dizer, após isto, que a minha label do número secreto, .text, agora passa a ser, em vez de estar vazia, passa a ser tente adivinhar, porque isto é quando começa o jogo, o número secreto. E posso colocar aqui o intervalo de 1 a 10. Tá? E o que é que eu posso fazer? Depois de inicializar isto tudo, já agora vou só fazer o teste. Tá? Vou só testar. Ou seja, eu gero e ele está aqui a mostrar e está a dizer, tenta adivinhar o número secreto de 1 a 10. Correto? Mas eu posso continuar aqui a gerar, o que não tem lógica. A partir do momento que eu gero 1, eu posso esconder este botão. Já começou, não necessito começar outra vez. Então é isto que eu quero, que também pode ser novidade para vocês. Então, quando eu começo, aqui quando eu inicio, após isso tudo, eu posso dizer que o meu, acho que se chama BT Start, que é o botão de Start de gerar, ponto visible, vai ser igual a false. Ou seja, a partir do momento que ele inicia, reparem lá a situação, a partir do momento que eu gero, ele desaparece e eu não posso gerar mais. A partir do momento que começo, o utilizador vai tentar, ou então o botão está falso, não aparece mais. Ou seja, é uma característica que vocês podem fazer nos vossos trabalhos também. Quando vocês já não precisam de botão ou querem que o utilizador não carregue mais naquele botão, ou podem colocá-lo a enabled. O enabled é se ele pode ser clicado ou não, a false, ou então, por simplesmente, podem esconder aquele elemento do vosso trabalho. Pode, mas como ele está gerado, agora não tem lógica ele estar a gerar novos. Não. E ele depois clica lá. Não. Se eu agora isto não está, quer dizer, o botão está a verificar. Verifica. Se eu estiver ali a gerar, ele não está a fazer nada. Não é isso que eu quero. O que eu estou a tentar explicar é que, como o botão não está visível, ele não pode ser clicado. Tá? Então, coloquei o botão Visible a False para ele não estar sempre a gerar números. Então, está gerado? Sim. Quando terminar, ou quando acertar, ou quando falhar as tentativas, eu vou fazer com que o botão seja visível novamente para ele começar outro jogo. Tá? Então, esta parte do gerar já está. Agora falta-me programar a parte aqui da tentativa. Então, vamos aqui ao botão carregar 2 vezes. Eu já tenho aqui código. Vou apagar isto tudo. Vou apagar isto tudo. Acho que já apaguei demais. Não é até aqui só. E vou apagar. Então vamos lá. Quando eu vou verificar, o que é que eu tenho que fazer? Em primeiro lugar, eu vou ter que verificar se o que o utilizador colocou dentro da caixa de texto da tentativa é um número ou não. Então eu vou precisar, por exemplo, como eu vou fazer o try parse, isto é um inteiro, porque o número secreto é um inteiro, vou pôr aqui o int num, por exemplo, e vou colocar um booleano para verificar se o número é correto ou não. Por exemplo, teste ao número. E vou começar já a fazer essa parte. Então, vou colocar aqui o meu teste ao número, vai ser igual ao int.typeparse, ou seja, aquilo que já vimos anteriormente. Try parse de quê? Da minha textbox tentativa
da minha textbox tentativa, .text, e se ele conseguir, vai fazer o alt para o meu número. Então, tento converter. Se o meu teste ao número der false, aqui acham que eu deva terminar ou não deva terminar o meu programa? Eu não vou terminar. Como eu dou aquela dica de coloco o número de 1 a 10, vou pura e simplesmente, se aquilo der false, vou dizer mensagem, vou colocar dentro da minha label, vou dizer ao utilizador que está errado e até digo perdeu uma tentativa, coloque um número. Se calhar é. Ou então, não digo que perdeu uma tentativa, meto só coloco um número. Ok, obrigado. Sugestão aceita. Coloca um número. Tá? Então, se ele não passou, significa que manda aquela mensagem. E neste caso, como ele não vai fazer o return, vou fazer aqui um else. Caso o número seja bem convertido, o que é que eu vou fazer? Vou verificar se o número, se ele acertou ou não. Ou seja, if o meu número secreto é igual, vou pôr diferente. Se é diferente do número, ou seja, se ele não acertou, o que é que eu vou fazer? Tenho que abrir aqui, já agora tenho que abrir aqui. Vou fechar aqui o else, ou seja, eu vou abrir aqui o if, eu vou fechar aqui o if. E este else está aqui longe demais. Então, vamos recapitular. Se ele não conseguiu converter, ele só manda a label a dizer que está errado, diretamente. Depois, caso contrário, vamos comparar o número. Eu não posso comparar o número se ele não passar neste teste. Ou seja, se ele não passou no teste, eu não posso ir comparar o número. Por isso é que eu tenho aqui o else. Não faço o return porque ele ainda tem que fazer mais coisas dentro deste método. Ou seja, estão a perceber esta parte? Ainda bem. Então eu estou a verificar se o teste falhou ou não. Se falhou, escrevo na mensagem. Caso contrário, se ele passou, vamos comparar o número. Eu não posso comparar o número se ele falhou o teste. Se não estou a comparar uma coisa que não está inicializada. Só é inicializado se isto correr bem. Se não correr bem, não posso comparar isto. Por isso é que eu tenho ali o else. Tá? Então, se o número não for igual, eu posso dizer simplesmente, não, tenho que ir verificar uma coisa, tenho que ir comparar o número. Tenho que ir ver se ele é maior ou menor. Ou seja, vou já verificar se o meu número secreto... Não é isto? Se o meu número secreto é maior que o número, eu mando uma mensagem, ou seja, a minha label vai ficar com o valor errado e depois posso dizer o número secreto, neste caso que é maior, o número secreto é maior. E aqui, ou é maior ou mais pequeno, vou fazer um else e vou copiar isto e vou colocar aqui. Só que, em vez de ser maior, o número secreto é menor.
Oh, falta-me aqui o igual. Falta-me aqui o igual. Muito bem. Então, se por acaso, deixa-me pôr isto mais deste lado. Se por acaso ele falhou, eu tenho que ir dizer se o número secreto é maior ou menor. Já cá está. Caso contrário, se ele acertou, else, isto é, no caso de ele ter acertado, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que perguntar ao utilizador se ele quer continuar. Mas antes disso eu posso dizer que a minha text box do número secreto, ponto password char, vou desmascarar, é igual, já vimos aquilo, caractere /0, que é para limpar a mascaração. Limpo a mascaração e depois vou perguntar se ele quer continuar ou se quer sair. Neste caso é se ele acertou. Está bem? Então, vou verificar aqui se ele quer terminar ou não. Mas, de qualquer das formas, eu aqui posso já fazer o progress bar .value mais. Ou seja, estou a atualizar a progress bar aqui. Ou seja, eu só atualizo a progress bar, só faço uma tentativa, não vou aceitar ali, ou melhor, se ele falhar eu não vou aumentar ali a tentativa. Está bem? Só aumento a tentativa se o número for colocado corretamente. Estou a aumentar ali a progress bar. Está bem? Vamos só testar esta parte. Gerou o número, escondeu o botão. Se eu colocar um valor não numérico, ou se eu não colocar nada, ao fazer verificar, ele diz errado, coloca um número, tá? Mas não aumentou a progress bar, nem é preciso colocar errado, basta que coloque um número. Se eu colocar uma letra, errado, coloca um número. Se eu colocar um número, ele desmascarou-me. Por acaso, acertou. Por isso é que ele desmascarou. Porque eu ainda não meti nada a dizer que acertou. Está bem? Ele acertou, ainda não programei isto tudo, mas desmascarou. Correto? Então vamos, aqui no acertou ainda me faltam umas coisas. No acertou, desmascarei. Tenho que mudar a label text. Já agora vou tirar aqui o errado. E vou copiar isto. Não é preciso copiar, vou fazer eu mesmo. Vou dizer que a minha label número secreto .text é igual a certo. Parabéns. Ok? Muda a label. E o que é que me falta? Até posso já colocar o meu progress bar a 0. Para voltar ao início. Ponto value igual a 0. Tá? Muito bem. E aqui, quando eu falho, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que vir, quando falho, vou ter que verificar se a minha progress bar já chegou ao fim ou não. Então, o que é que eu posso fazer? If progress bar.value igual a progress bar ponto value max, isto não tem o valor máximo.
Não é isto, é progress bar máximo. É isto. Então, se o meu valor da progress bar já atingiu o máximo, ou seja, se a minha tentativa já está na 3, significa que perdeu o jogo. Ou seja, posso mandar aqui uma label ainda. Vou dizer que o lb.text é igual a terminaram as tentativas, terminou. Perdeu. Tá? Vamos lá testar? Então, gero, está ali o número, coloco aqui o 5, verifico, errado, o número é menor, 3, o número é menor, ou é 2 ou é 1, vou falhar, 3 outra vez, terminou as tentativas, perdeu. Tá? Agora, eu ainda não tenho, até posso meter já o gerar ali a válido, quando ele perdeu, ou seja, quando ele terminou, aqui dentro deste if, vou ainda, ou seja, preciso de abrir aqui a chaveta para colocar, não pus ali nada, abrir aqui a chaveta para como estou com a letra grande, é mais difícil de programar, para dizer que o botão de começar, o visible, é igual a true, que é para ele poder começar outra vez. Tá? E aqui, quando acertou, também posso pôr o botão do visible, o botão start, para ele poder começar outro jogo. Vamos lá testar agora. Então, gero o número, gerou um número, ponho 5, verifico, errado, número secreto é maior, vou falhar as 3 vezes, terminou as tentativas, perdeu, gerar outro, posso limpar esta caixa de texto também, mas vamos só, e não limpei, esperem, tenho que limpar a progress bar aqui também. Progress bar a 0, ok, posso limpar a caixa de texto, TB tentativa, contexto igual a vazio, e isto também posso colocar cá em baixo, no fim de acertar. Ou seja, este código que aqui está é o mesmo que está aqui, quase. Tá? Eu posso desmascarar, ou seja, este que está aqui é quase igual. Até podia fazer um subprograma para isto, para terminar o programa, e até se calhar seria a melhor opção. Mas como só faltam 10 minutos, não vou fazer esse subprograma para não atrasar mais. Esta parte só vou colocar cá em baixo, só acelerar aqui um bocadinho para ainda concluirmos aí dentro desta parte, porque ainda falta jogar outra vez. Então, gerar, vou tentar acertar, verifica, no secreto é menor, 3, verifica é menor, então 2 ou 1, vou ali pela opção do João, acertou, tá? Limpou, mostrou, gero e infelizmente tenho que mascarar aquilo. Ou seja, quando ponho o visible, quando ele acerta, eu posso depois desmascarar ou mascarar novamente ali o número. Tá? Não vou fazer. O que é que eu tenho que fazer ainda? Porque não estava, mas eu disse para vocês fazerem, para após ele acertar aqui, pedir para perguntar se ele quer jogar outra vez. Vamos então fazer isso, porque eu disse em aula para ele perguntar se queria fazer outra vez. Disse, mas vamos fazer assim no instante. Ou seja, eu posso fazer isto diferente.
Tiro isto daqui. Tiro isto daqui. Vou fazer Ctrl X. Vou chamar aqui o terminar. Não mando mensagem nenhuma. Porque eu acho que já tenho aqui, eu já tinha feito isto. Este terminar. Não vou receber nenhuma mensagem. Aqui eu vou colocar. Aqui era se era certo ou errado. Vou meter vazio. Perguntar só se quer jogar outra vez. E já explico isto. Então o que é que eu estou a fazer aqui? Terminar. Este terminar, o que é que vai fazer? Vai ser igual das duas maneiras. Diz que terminou o jogo, ou acertou ou falhou. Isto que eu quero. Isto eu quero lá em baixo. Quero só chamar aqui o terminar. E aqui no terminar vou perguntar ao utilizador. Este progress bar não precisa estar aqui. Este BT start está ali. TB número secreto.clear limpa a tentativa. TB text tentativa. Ok. Limpa, limpa, limpa. É aquilo que lá tinha feito. A progress bar ir para 0. Ou seja, aquilo que eu lá tinha está a fazer aqui. Está bem? Está a limpar a caixa de texto. Está a limpar o texto. Está a colocar o botão a verdadeiro. Se a resposta for não. Se a resposta for sim, ele está a sortear um novo número. Está a colocar a tentativa a 0, está a colocar a tentativa para tentar adivinhar e está a colocar o botão a false. Então, o que é que isto faz? Basicamente, ao chamarmos aquele terminar, vou tentar acertar ou falhar, vou falhar 3 vezes, quero jogar outra vez. Está aqui, terminou 3 tentativas, perdeu, e pergunta se quer jogar outra vez. Se eu disser que sim, ele limpa isto. Não está a pôr a text box está 0, tem que pôr aqui no terminar. É só aqui. É só logo aqui, tenho que pôr o progress para 0. Tenho aqui o código, mas não puxo. É o progress bar.value igual a 0. Tá? E depois, conforme, se ele disser que não, põe o botão visível a true, limpa tudo. E aqui, se ele disser que sim, sorteia um novo número e muda as configurações para ele começar outra vez. Tá? Então, gero, falho, ui, acertei, está bem. E ele pergunta, ou vá-se já verificar no certo. Acertei, pergunta se quer jogar outra vez. Se eu disser que sim, ele não gera o número, automaticamente, ou melhor, ele não põe o botão gerar, mas eu devia ter mascarado aqui esta parte e ele deveria mascarar ali aquela parte. Maior, falhar, sim. Não estou a desmascarar o número e ele não está a gerar outra vez. Porquê? Deixa-me só dizer que não. Oh, isto foi de sair, desculpa. Então, resposta, terminar, vamos lá ver, terminar, ok. Terminou. Limpo a progress bar, qualquer que seja a situação, ok. Resposta, pergunta, resposta. Se a resposta for não, digo que o visible é true. Limpo o text box. Caso contrário, limpo a tentativa. Ok. Se ele não quiser jogar, limpo, meto o botão a true. Ok. Se eu quiser, vou sortear um novo número. Ok, TB tentativa vazio, tenta desenhar, start igual a false, em princípio devia estar a fazer bem. Só tenho que dizer que o TB número secreto, ponto password char, é igual, e vou dizer que é o ponto de interrogação novamente. Tá? E em princípio, isto não preciso, está tudo em text box. Vamos lá tentar agora.
0, 5, maior, perdeu, jogar outra vez sim, 0 um novo, meter 5, é maior, meter 7, certo, quero jogar outra vez sim, mascarou o número, está a tentar, agora não interessa se falha ou não, só para dizer que não, e ele faz o gerar e limpa tudo. Se eu posso limpar também aqui a text box, está bem? Posso também limpar esta text box ali quando ele diz que não. Então aqui quando ele diz que não, ponho a minha label do número secreto.text também igual a vazio. Estão a acompanhar? Está a ser um bocadinho mais rápido, mas acho que estão a conseguir acompanhar. Só aqui testar agora a última vez. 5, maior, menor, não interessa. Se eu disser que não, ele limpa tudo e inicia o jogo. Tá? E seria este, mais ou menos, a solução para vocês perguntarem outra vez. E termino por aqui, então, a solução deste problema, que era o projeto de avaliação número 2.